João capítulo 4, lá no verso 23, quem está lá atrás hoje é a Lu? Se a Lu puder colocar para a gente aí, João 4, 23, vai ajudar a gente bastante. Deixa eu beber um golinho de água. Eu sempre gosto de dar títulos às ministrações. E o título da ministração dessa noite para as nossas vidas é: o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Amém? Encontraram? João 4, 23 diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá em sua presença. Pai, não seja eu falando, mas seja o teu Espírito falando através da minha vida. Eu, de mim mesmo, não tenho nada, Senhor, mas o Senhor conhece o coração e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o seu Espírito fale aos corações nesta noite, que o teu Espírito fale a cada espírito aqui nesta noite, ó Pai, para a glória do teu nome. Nós queremos sair daqui, deste lugar nesta noite, cheios do conhecimento. Nós queremos sair daqui, Senhor, recarregados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, amém e amém. Igreja, essa passagem aqui de João 4, 23 é uma passagem já muito conhecida, né? Todos nós já sabemos que este é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E neste encontro, Jesus diz assim para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Veja, igreja, que Jesus ensina para a mulher e nos ensina que Deus está buscando os adoradores. E é importante dizer, igreja, que não é qualquer tipo de adorador. Jesus, quando fala para aquela mulher, ele não simplesmente diz assim que Deus busca adoradores, mas busca verdadeiros adoradores. Ora, igreja, se Jesus fala que Deus busca verdadeiros adoradores, isso significa que nós temos o quê? Os falsos adoradores. Como ponto de partida aqui, igreja, a minha pergunta é: será que todas as pessoas são pessoas chamadas adoradoras? Já digo para você que não são todas as pessoas que são chamadas adoradoras. Por quê? Porque existe uma condição para que nós adoremos a Deus. E quando Jesus fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, Jesus está apontando para Ele mesmo. Jesus está dizendo sobre Ele mesmo naquele momento para aquela mulher e para nós hoje. Como que alguém pode adorar a Deus sem o conhecer? Lu, volta para mim por gentileza no versículo 22. Coloca o versículo 22 aqui para a gente, por favor. Olha só o que Jesus fala no versículo 22 de João 4. Tá indo? Vai? Boa. Senão eu leio aqui, não tem problema. Senão eu leio, tá tranquilo. É que eu gosto de mostrar. Não? Amém, eu leio. Você pode acompanhar aí, ó. Jesus diz no versículo 22 o seguinte, ele fala assim, ó: vós, ou vocês, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Veja só, igreja, Jesus fala no versículo anterior, no 22, que eles, vocês adoram o que vocês não conhecem. E aqui, quando Jesus fala que eles adoram o que eles não conhecem, a palavra aqui conhecer significa ter consciência de. Como assim ter consciência de? Nós estamos aqui no bairro, nós temos os vizinhos aqui. Eu não conheço nenhum desses vizinhos, mas eu os conheço. Ou seja, eu tenho consciência que a nossa esquerda, a minha esquerda aqui, nós temos vizinhos. Ali do outro lado da rua nós temos vizinhos. Nós temos a
consciência da existência dessas pessoas. Então Jesus, quando ele fala assim, vocês conhecem, vocês adoram o que vocês não conhecem, Jesus está dizendo assim, que na palavra original, né, é a palavra oida. A palavra original, quando traduzida, significa voltar os olhos, voltar a mente, ter atenção a algo, prestar atenção, observar, inspecionar, examinar. Quando Jesus fala, você conhece a Deus, você diz que adora a Deus, mas vocês não conhecem esse Deus. Jesus está falando assim para a mulher, você conhece Deus. Jesus está falando assim para a gente, nós conhecemos Deus, mas o que falta para nós é nós nos relacionarmos com este Deus. Jesus, ele estava apontando para ele mesmo e estava falando assim, ó, para adorar a Deus, para ser um verdadeiro adorador, você precisa de mim. Por isso, igreja, que não é qualquer pessoa que é um adorador. Não são todas as pessoas que podem ser chamadas de adoradores. Porque como é que essas pessoas vão adorar a Deus se essas pessoas não se relacionam com Jesus? O mundo, igreja, ele não se relaciona com Cristo. Para que eu então seja um adorador verdadeiro, eu preciso me relacionar com Jesus. Olha o que Cristo fala em João 14,6. Coloca para mim por gentileza. E leiam comigo. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Como o mundo pode se relacionar com Deus? Como o mundo pode ser adorador se o mundo não se relaciona com o Filho de Deus que é Cristo? Então nós não podemos dizer que todas as pessoas são adoradoras. O mundo, igreja, não pode adorar a Deus porque o mundo não tem Jesus no seu coração. Senão a gente vai acabar acreditando naquela fala que as pessoas dizem assim aí fora no mundo: todos os caminhos levam a Deus. Ô mentira do diabo, para enganar a gente, para enganar as pessoas. A gente não tem vários caminhos para chegar a Deus. O único caminho tem nome, e este nome é Jesus. Nós só podemos adorar a Deus através de Jesus. E aí eu pergunto para você, o que é a adoração? A palavra adoração, ela tem a ver com a palavra gono, que vem do grego e significa joelho. Adoração vem do original, a palavra gono, e significa joelho. Então nós podemos entender o quê? Que a adoração tem a ver com estar de joelhos. E olha só que interessante, igreja, a adoração, no caso o ajoelhar-se, ele é um ato comum lá do Antigo Testamento. E quando as pessoas se ajoelhavam, elas faziam isso praticamente diante de homens de Deus e também diante de reis. Era uma prática comum na época se ajoelhar diante de homens de Deus e também de reis. Era costume, igreja, na época, se ajoelhar diante de Deus. Por que o se ajoelhar? Porque o ato de se ajoelhar tem um significado. E qual é o significado de ajoelhar-se? Significa humilhar-se. Labachore cantarabás. Nós nos ajoelhamos diante de Deus porque nós estamos demonstrando para Deus que nós nos humilhamos a Ele, diante dEle. Adorar, igreja, ele pode ser um ato externalizado
Dobrar o joelho diante de Deus é uma forma de adorá-lo, é um ato externalizado. Só que olha só, igreja, Cristo, quando veio para o mundo naquela época, ele veio com a intenção de chacoalhar aquele povo daquela época, a sociedade daquela época, e não é diferente hoje. Jesus veio para chacoalhar este tempo. E aí ele diz algo para a mulher samaritana que chacoalha a vida dela. Igreja, Cristo está falando assim sobre os adoradores, que adorador, o verdadeiro adorador, ele pode sim se expressar de joelhos, ele pode sim ter um ato externalizado, só que Jesus está trazendo para algo mais verdadeiro, para algo mais internalizado. Jesus, quando fala de verdadeiro adorador, ele está dizendo daquela pessoa que adora de coração. Não é só o ato externo, não é só o dobrar o joelho, não é só levantar a mão, mas é algo que vem de dentro, de um coração transformado. Quando Jesus fala para a mulher samaritana, e para nós hoje, que Deus busca os verdadeiros adoradores, é porque Jesus está falando que existe a falsa adoração, existem os falsos adoradores. E quem são os falsos adoradores? Mateus 6,5, por gentileza. O que é ser um falso adorador? Se Jesus aponta o verdadeiro, é porque existe um falso. E aí Jesus fala o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Até aqui. Veja, igreja, os falsos adoradores são os chamados hipócritas e pagãos. Quem são os hipócritas? Quem são as pessoas que Jesus está falando? O hipócrita é alguém que finge ser aquilo que ele não é. É alguém que prega A, mas vive B. É alguém que de repente, lá na rua, no emprego, na faculdade, enfim, em qualquer lugar, está falando Jesus e santidade, e olha, tem que amar a Deus de todo o coração, tem que abandonar as práticas do mundo, mas a sua prática não condiz com aquilo que ele está falando. É um hipócrita, é um falso adorador. O falso adorador, o hipócrita, ele representa ser melhor do que na realidade ele é. Sabe aquele negócio, igreja, de rotar santidade? É isso. Isso é ser hipócrita. O hipócrita, ele apresenta para o público uma fachada falsa de bondade, e ele assume algumas qualidades morais que não estão nele de fato. Esses são os hipócritas. Jesus, ele estava ali naquele momento ensinando o povo a orar, que o povo, quando fosse orar, eles não deveriam agir como os hipócritas. Por que não agir como os hipócritas? Porque eles oravam em pé na sinagoga. E qual era a intenção desses caras quando eles estavam orando em pé? Eles queriam ser vistos, eles queriam ser valorizados pelos homens. Pouco importava a conduta, pouco importava o coração, porque o mais importante é ter prestígio diante de homens. Isso é uma falsa adoração. Isso é um falso adorador, igreja. Quem são os falsos adoradores? Os falsos adoradores são os pagãos, que são as pessoas que são idólatras, que não aceitavam o evangelho de Jesus. Essa galera pagã, eles não aceitavam o evangelho de Jesus, e eles não permitiam que o evangelho de Jesus os transformassem. Olha só a característica de um falso adorador. Jesus, ele rejeitou a oração dos pagãos também. Jesus, igreja, rejeita o hipócrita e o pagão.
Por quê? Porque as suas orações, a oração daquele povo, era chamada de orações vãs repetições. O que é uma oração chamada vã repetição? É aquela oração que não entrega o que promete. Sabe aquele negócio assim, ó, Senhor, me desculpa porque eu caí em pecado. Só que não é um coração de fato arrependido e volta para a mesma prática. E volta na presença do Senhor e cai de novo, e fica nesse ciclo, não se movimenta uma vírgula, um passo para mudar a sua vida. Isso, igreja, são os chamados falsos adoradores. E olha só, igreja, Jesus, enquanto vai conversando com a mulher samaritana, ele vira para a mulher samaritana e diz assim, ó, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus, ele fala para a mulher que a hora de adorar a Deus deveria chegar, iria chegar. Mas aí Jesus, ele faz um complemento, ele fala assim, ó, e agora é. Igreja, isso significa que agora é o momento onde Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Essa palavra foi para a mulher samaritana mais de 2000 anos atrás, e ela é viva e eficaz sobre a sua e a minha vida. Jesus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Deus ainda busca os verdadeiros adoradores, e agora é o momento que Deus está buscando o adorador. Jesus, ele fala dos verdadeiros adoradores, e igreja, há uma cultura muito errônea no nosso meio, e eu vejo, de certa forma, que isso está sendo mudado, mas existe uma cultura no nosso meio que as pessoas acham que adorar é apenas cantar ou apenas tocar. Quando fala de vamos adorar ao Senhor, então vamos cantar, vamos tocar. O que faz de mim e de você um verdadeiro adorador? Existem algumas coisas, igreja, que a palavra de Deus nos traz, que faz você e eu sermos verdadeiros adoradores. Quais são essas características? Um verdadeiro adorador, igreja, ele ora, ele tem um espírito submisso ao Senhor. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que ora, que gasta tempo na presença de Deus. E a oração, igreja, ela é um ato de submeter-se a Deus. O que é submissão? É quando a gente pega a nossa alma e nós colocamos sob os cuidados de Deus. Submissão é quando nós reconhecemos, igreja, que nós dependemos de Deus. Isso é ser submisso a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus através da oração, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sou limitado. Submissão, igreja, é compreender que há situações que só Deus pode intervir. E olha só, o que é um espírito submisso ao Senhor? Um espírito submisso ao Senhor é que mesmo quando a sua oração é respondida com um não, a vontade da sua alma é que a vontade de Deus permaneça. Um verdadeiro adorador é aquele que ora. Por quê? Porque a oração, igreja, é a forma que nós temos de nos comunicarmos com Deus. E olha só, Jesus é o cara que é mostrado na Bíblia que orava. Jesus orou lá no seu batismo. Jesus orou quando escolheu os seus discípulos. Jesus orou no Getsemane, na crucificação. Jesus, ele deixou o exemplo para você e para mim, que nós precisamos orar. Como é que eu me relaciono com Deus se eu não oro? Como é que você cria amizade íntima com alguém sem conversar com esse alguém? O que é, então,
um verdadeiro adorador é aquele que louva ao Senhor. E louvor vem da palavra original halal e significa literalmente fazer barulho. É o que nós fazemos quando estamos aqui em cima, no meio da igreja. A gente levanta a nossa voz e canta ao Senhor. Nós estamos fazendo barulho, é halal. Louvor também é a palavra iada, que significa movimentos corporais. Então a dança também é uma forma de adorar ao Senhor. Louvor, igreja, significa que nós magnificamos ao Senhor, que nós honramos ao Senhor, que nós glorificamos ao Senhor, que nós elogiamos, que nós aclamamos a Ele. Isso é louvor. E olha só que interessante, igreja, o louvor ele brota do coração, que sente gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo. E quando ele se sente grato, então ele passa a vocalizar louvores. Por isso que a gente canta aqui na igreja, por isso que você canta quando você está em casa, por isso que você canta quando você está dirigindo, por isso que você louva, porque o seu coração está cheio de gratidão por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. O homem que se alegra em Deus, o seu coração profere, fala palavras de louvor. O homem que sente a majestade de Deus, ele louva ao Senhor. Então eu louvo ao Senhor, igreja, através de instrumentos musicais. E isso faz de mim um verdadeiro adorador também. O que faz de mim ser um verdadeiro adorador? Quando eu confesso os meus pecados para Deus. A confissão de pecados, igreja, é o centro da adoração. Confessar pecado, igreja, é nós exaltarmos a dignidade de Deus, é dizermos que Ele é santo, que Ele é puro. E quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não sou digno. Confessar pecados, igreja, é uma forma de nós sermos verdadeiros adoradores. O evangelho, igreja, ele não é essas palavras mansas que o mundo quer ouvir. O evangelho não são palavras doces. O mundo aí fora pinta um Deus que ele é somente amor. Não, porque Deus é amor. Não, mas porque Deus é amor. Nós trabalhamos com várias pessoas, a pastora Kelly e eu, e o que a gente mais ouve é: não, mas Deus é amor. O evangelho, igreja, ele é uma palavra dirigida aos pecadores. Por isso que você e eu fomos alcançados. Olha só, João, ele aparece no início do seu evangelho com um discurso. Qual que é o discurso de Jesus? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E olha só que interessante, este foi o discurso de Jesus, este foi o discurso dos apóstolos também, igreja. Nós somos convidados o tempo todo a nos arrependermos dos nossos pecados. O que faz de nós sermos verdadeiros adoradores é quando nós confessamos a nossa fé. Olha só o que Jesus fala no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Por favor, Lu, coloca aqui pra gente. Marcos 16, no verso 15. Para ser um verdadeiro adorador. E Jesus disse para eles: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Mais um, por gentileza. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Igreja,
nós precisamos confessar a nossa fé para sermos verdadeiros adoradores. Mas confessar a nossa fé em quem? Em Jesus. É essa a verdade que nós precisamos levar lá para fora. É essa a verdade que nós precisamos pregar. É que as pessoas confessem a sua fé em Cristo. Porque crer em Deus, igreja, até o demônio crê em Deus. Mas o demônio não se relaciona com Jesus. Nós nos relacionamos com Jesus. Então nós precisamos declarar a nossa fé em Cristo. Nós precisamos confessar a nossa fé em Cristo. E olha só, quando nós nos batizamos, eu me batizei já tem um tempinho já. 1 ano. Não, brincadeira, tem mais. Nem lembro mais. Deve ter no mínimo aí uns 10 anos que eu me batizei. Eu vou parar de falar números, senão o povo vai entender qual que é a minha idade. Brincadeira. Mas olha só, quando você e eu nos batizamos, igreja, nós expressamos a nossa fé em Cristo. Porque o batismo, ele traz isso, ele declara a nossa fé única e exclusivamente em Cristo. Então, se você e eu quisermos ser verdadeiros adoradores e quisermos levar essa verdade para o mundo lá fora, nós precisamos pregar e dizer assim: você precisa crer em Cristo. Como é que eu me torno um verdadeiro adorador? Lendo a palavra de Deus. Eu com os meus 40 anos de idade, eu sei que não pareço que tenho 18. Hoje me deram 32 anos lá na escola. Eu falei, gente, tô feliz, hein? Na minha época de namoro, na minha adolescência lá atrás, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Até tinha, mas não era como é hoje. Se eu quisesse expressar o meu coração para alguém, eu tinha que fazer o quê? Escrever uma cartinha. Eu sou da época da carta, gente. Correio elegante. Não, você não é, pastora? Tá certo. Tá certo. Como é que a pessoa que eu queria namorar iria saber dos meus sentimentos se eu não expressasse os meus sentimentos para ela? Se eu não tinha coragem de falar na cara, então eu ao menos tinha que escrever alguma coisa. Se eu não escrevesse, como é que a fulana ia saber que eu estava interessado nela? Hã? Quando eu comecei a namorar com a Josi, eu mandava mensagem para ela, ela nem me respondia, gente, ela me ignorava. Como é que eu ia deixar ela saber que eu estava interessado nela se eu pelo menos não escrevesse isso? Me diga. Ô igreja, como é que você se relaciona com esse Deus se você não lê a palavra de Deus? Você tem que ler a Bíblia. E ler a Bíblia, igreja, não é só nós lermos isso daqui porque nós vamos pregar. Não é ler a Bíblia só porque nós vamos ministrar a vida de alguém que está lá na empresa. A leitura bíblica tem que ser algo diário, tem que ser algo da nossa rotina. E ler a Bíblia não é só no seu sentido literal, ou seja, você passa do capítulo 1 para o 2, do 2 para o 3. Não, ler aqui é meditar. Nós precisamos meditar, ou seja, nós precisamos ler algo que está escrito na Bíblia e ficar pensando sobre isso. Isto é meditar. Se você quer obter revelação da palavra, você precisa pedir para o Espírito Santo. Quando você lê a palavra e você não entende, você precisa chegar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu não entendi o que o Senhor quer dizer aqui. O que significa isso? Paulo fechou bem. Então, igreja, nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas ler a palavra de Deus não é fazer uma leitura como se fosse um livro qualquer. Ler a palavra de Deus é meditar. E olha só, igreja, não é só meditar, mas é viver aquilo que a palavra te ensina e me ensina. Eu quero ser um verdadeiro adorador, eu preciso pregar. Atos 6. Por gentileza, Lu, coloca aqui Atos 6. Lá no verso 1. Deixa eu só ver se vai estar no 1 mesmo.
Passa para o próximo, por favor. Mais um. Não, volta um, desculpa, perdão. Deixa aqui, a gente vai lendo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o quê? Não é certo negligenciarmos, deixarmos de lado o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Veja, igreja, não é errado servir à mesa, mas cada um foi chamado por uma situação. Um foi chamado para pregar, o outro foi chamado para limpar, o outro foi chamado para cantar, o outro foi chamado para cuidar. Cada um dentro do seu quadradinho. E aqui está dizendo que não era certo negligenciar o ministério da palavra. Se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa pregar. E pregar, igreja, não é só aqui em cima. Por onde você caminha? Quais são os lugares que você passa? Você está falando de Jesus nesse lugar para as pessoas? Você está aproveitando as oportunidades para ministrar as vidas que estão ao seu redor, para falar desse Jesus para as pessoas? Ou você está sendo Maria vai com as outras? Está todo mundo falando mal de alguma coisa e você entra junto? Está todo mundo falando palavrão e você entra junto? Está todo mundo contando piada e você entra junto? Estamos fazendo a diferença onde estamos? Estamos levando a palavra de Deus? Se nós quisermos ser verdadeiros adoradores, igreja, nós também precisamos ceiar, participar da ceia do Senhor. Porque a ceia, igreja, fazia parte da adoração cristã lá no Antigo Testamento. Lá nos tempos do Novo Testamento. A ceia do Senhor, igreja, ela serve para recordar o grande e único sacrifício de Cristo na cruz, pelos seus pecados e pelos meus pecados. Por isso que nós ceiamos. E nós também ceiamos porque nós anunciamos a segunda volta de Cristo. Por isso nós precisamos ceiar. Quer ser um verdadeiro adorador? Participe da ceia do Senhor. Olha só, igreja, nós viemos até aqui. Falamos que existem os falsos adoradores. Falamos o que é adoração e falamos do que é ser um verdadeiro adorador. Só que Cristo, Ele não fala só que Deus está buscando um verdadeiro adorador. Ele traz dois adjetivos para esses adoradores. Jesus fala que Deus está buscando o verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. E eu por muito tempo me questionei, o que é adorar em espírito e em verdade? Porque a gente ouve muito isso, né? Tem até a música que fala, né? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. O que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? Lembra do que eu falei? Você quer ter revelação da palavra? Vai orar. Vai orar. Você quer saber o que significa isso ou aquilo? Vá perguntar para o Espírito Santo. O que é então, igreja, adorar em espírito? Veja, igreja, Jesus então lhe diz que Deus é espírito e que nós devemos adorá-lo em espírito. Igreja, quando a gente recebe Jesus nas nossas vidas, e esse convite é um convite do próprio Deus para nós, é Deus quem nos leva até Jesus, e é Jesus que nos leva até Deus. Quando nós aceitamos este convite de Deus, e nós recebemos esse Jesus na nossa vida, de presente vem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para o mundo. O Espírito Santo é para você e para mim que somos crentes. O que é ser crente? É aquele que confessa a sua fé em Cristo. E o Espírito Santo, ele é responsável por regenerar o nosso caráter que é torto.
Antes da gente conhecer Jesus, igreja, nós somos literalmente pessoas tortas. Somos pessoas que andamos nas nossas imundícies, nos pecados deste mundo. Antes de conhecermos a Cristo, nós carregamos em nós o pecado adâmico. Só que é esse Espírito Santo que nós recebemos de presente, é Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem muda a nossa rota que estava para o inferno, e nos mostra o caminho que é o céu. Jesus, Ele fala que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito. Veja, igreja, Jesus não está falando que o verdadeiro adorador é aquele que vai adorar a Deus com a sua alma, é com o espírito. Você e eu, nós somos homens, independente do sexo, nós somos homens. E o homem, igreja, ele é chamado pela teologia de tricotomia, ou seja, o homem ele é formado de três partes. O homem ele é carne, ele é alma e ele é espírito. Veja que Jesus está dizendo que não é com a alma que nós devemos adorar a Deus. Por que, igreja, não é a alma que adora a Deus? Porque a alma manifesta-se para o mundo. É na alma que está guardada toda a emoção do homem, todos os seus desejos. É impossível nós adorarmos a Deus com a nossa alma. Já o Espírito que nos forma, é esse que se manifesta para Deus, igreja. É através do nosso Espírito que nós conseguimos nos comunicar com Deus. Adorar em espírito é porque o nosso espírito é guiado pelo Espírito Santo no momento da adoração, no momento do louvor, no momento da oração, a adorar a Deus. Por que, igreja, que nós não adoramos a Deus com a nossa alma? Porque a alma ela está então conectada com a nossa emoção. Veja o que Gálatas no capítulo 5 fala para a gente. Capítulo 5 no verso 19. Fala assim, ó: ora, as obras nós estamos falando de alma, igreja, são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Igreja, como nós podemos adorar a Deus com a nossa alma, se a nossa alma manifesta os desejos, as nossas emoções, a nossa carne? Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala no verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Igreja, o que é adorar a Deus em espírito? Adorar a Deus em espírito é quando nós manifestamos o fruto do Espírito. Quando Jesus está falando para a gente, olha, Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, são as pessoas que dão esse fruto, o fruto do Espírito. E para eu conseguir expressar o fruto do Espírito, igreja, não há possibilidade de fazer isso sem Jesus. Porque de novo é Jesus que traz para nós, que nos presenteia com o Espírito Santo. Então quando Jesus está falando assim, olha, Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito, é porque adorar em espírito é comunicar o meu espírito com o Espírito de Deus, com Deus, expressando para Deus amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Adorar em espírito, igreja, é ter a nossa vida regenerada. Rabacantarabá. Sem regeneração, igreja, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir, nós não vamos poder adorar a Deus em espírito. Nós precisamos ser regenerados constantemente.
Então, adorar a Deus em espírito traz esta característica: nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. E igreja, uma coisa que o pastor Éder falou outra vez aqui, e é algo que o Espírito Santo já vinha trazendo ao meu coração, e é algo que eu falo sempre que eu posso: a adoração, como eu disse, não é só cantar, mas a adoração é aquilo que nós fazemos a partir do momento que nós acordamos. Expressar o fruto do Espírito é no nosso dia a dia, é nós caminharmos pelos lugares que nós caminhamos, e lá naqueles lugares expressarmos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, sermos fiéis, a mansidão, o domínio próprio. Entenda, igreja, que adorar a Deus em espírito não é somente quando nós estamos aqui dentro da igreja, reunidos como igreja. É algo da nossa vida, é o tempo todo. O que é adorar a Deus em verdade? Jesus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A palavra verdade, igreja, vem do grego, e é a palavra aletheia, que significa revelar o que foi escondido. Quando Jesus fala isso para a mulher samaritana e para nós, Jesus mais uma vez ele está apontando para Ele mesmo a verdadeira adoração. Por que, igreja? Porque Jesus, Ele é a revelação daquilo que foi escondido. Jesus, igreja, é a teofania de Deus. O que é teofania? Teo é a palavra Deus, fania significa mostrar. É Jesus quem revela quem Deus é. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Lu, coloca aqui para mim João 14:9, por favor. Coloca João 14:9, por favor. João 14:9 fala assim: Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Próximo, por favor. Quem me vê, vê o Jesus. É a manifestação de Deus para nós. Quem vê Jesus, vê o Pai. E aí Jesus vira para eles e fala assim: como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu sou o Pai, eu estou aqui, eu estou me revelando para vocês. Adorar em verdade, igreja, é adorar a Deus através da verdade que é revelada através de Jesus. Como assim? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. O mundo tem uma dificuldade tremenda de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus têm dificuldade em reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. No entanto, os judeus de hoje ainda esperam a vinda do Messias. Adorar em verdade, igreja, então é adorar a Deus através dessa verdade que é revelada através de Jesus, que é reconhecer que somente em Jesus nós nos achegamos a Deus. É reconhecer que somente em Jesus você e eu e a nossa casa, a nossa família somos salvos. É reconhecer que Jesus foi levado à cruz para que você e eu fôssemos perdoados e libertados dos nossos pecados. Adorar em verdade, igreja, é reconhecer e se relacionar com Jesus. De novo, igreja, não há a possibilidade de você se achegar a Deus se não for através de Jesus. O mundo não pode se relacionar com Deus se não tiver Jesus. Nós não poderíamos nos relacionar com Deus se nós não tivéssemos Jesus. Veja, igreja, tudo gira em torno de Cristo. Igreja, Deus nos chama para uma adoração, mas não é uma adoração rasa. Não é uma adoração de superfície, não é uma oração com água batendo nas canelas. Jesus
Deus nos convida para uma adoração profunda. Se nós quisermos um relacionamento profundo com Deus, nós precisamos mergulhar em Cristo. Adorar a Deus, igreja, está além das canções, está além de nós cantarmos e tocarmos. Faz parte, mas não é o todo. A adoração, igreja, ela é um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? É um estilo de vida onde eu abro mão de mim para viver para Ele. Numa outra oportunidade que eu tive, que eu ministrei, eu perguntei para a igreja: se Deus te disser não, diante daquilo que você tanto quer, você está disposto a continuar a servir a Deus? Eu já contei para vocês, eu tenho um desejo tremendo de morar fora do Brasil de novo. E até o prezado momento, a única coisa que eu tenho ouvido de Deus é silêncio. No momento do silêncio, eu ajo? Não, eu aguardo. Deus não está dizendo nem que sim, nem que não, Ele está em silêncio. Mas, igreja, eu poderia abrir mão deste silêncio do Senhor, falar assim: estou fazendo as minhas malas e tchau. Mas eu não estaria abrindo mão de mim para viver para Ele e por Ele. Igreja, quando nós abrimos mãos dos nossos desejos para viver para Deus, isso já basta, porque Deus, Ele não quer sacrifício de nós, Ele quer um coração obediente, um coração contrito, um coração submisso. Nós fomos chamados, igreja, para uma adoração verdadeira e completa. Nós fomos chamados para um estilo de vida que é diferente do que o mundo fala. Nós fomos chamados para viver literalmente na contramão do mundo. Viver uma vida de adoração, igreja, é sim dizer não para a carne. É fácil? É óbvio que não é. Mas se nós quisermos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos dizer não para a nossa carne, para que então nós vivamos pelo Espírito, agradando a Deus. Se coloque em pé, igreja.